Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? É muito bom estar aqui mais uma vez nesta manhã maravilhosa para compartilharmos a leitura desse livro tão lindo que é o livro de Provérbios de Salomão. Nós estamos hoje no capítulo de número 5. A minha oração é que o Senhor abençoe a tua família, continue abençoando a tua vida e nos dê um dia maravilhoso, repleto de bênçãos, de vitórias, de respostas, de cura. Isso é o que o Senhor tem para nós. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 5 é o que estamos hoje. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 4 e foi uma leitura linda. Eu sei que você gostou, mas eu quero te convidar a compartilhar com mais alguém esse vídeo, esse devocional, que é alimento para a nossa alma. Vamos então. Capítulo 5 de Provérbios de Salomão. Tem esse capítulo tem um título, na versão, na Bíblia apologética, ela traz um título: O perigo do adultério. Na Bíblia pentecostal não tem o título e nem na Bíblia de aplicação pessoal. Eu vou ler hoje na Bíblia apologética, tá bom? Então vamos lá. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Olhe que coisa interessante nós temos aqui, nesse capítulo 5 do livro de Provérbios de Salomão. Olhe que ensinamentos maravilhosos estão sendo passados para o filho. O começo desse capítulo diz: filho meu, atende a minha sabedoria. Olha que coisa linda.
O que é que nos leva aqui? Eu não vou comentar o capítulo, mas eu vou passar aqui o que eu sinto quando eu leio isso. Quando diz filho meu, isso está significando que é o pai. Aqui são os provérbios de Salomão, foram compilados por ele, né? Salomão era um homem sábio e ele está aqui dando conselho aos filhos. Filho meu, atende à minha sabedoria. Olha para mim. Deus me deu sabedoria. Então atende. Ah, missionária, mas Salomão também errou. Eu não estou falando em erros e acertos, eu estou falando em conselhos. E a Bíblia nos ensina assim, ensina a criança no caminho. E Salomão está fazendo isso. Ele fala, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, presta atenção à vida. Olha os perigos que a vida oferece. E esse é o papel de todo pai, de toda mãe, de todo responsável por uma criança, por um adolescente, ou mesmo pelo filho que já está adulto. Pai e mãe nunca cessam de olhar para o seu filho. Ele pode estar casado, ele já pode ser até avô, você já pode ter até bisavô, bisavó, não importa. Ele sempre será a sua criança. E sempre nós temos que entender que nós temos o dever, a obrigação de ter o cuidado de ensinar sempre e alertar aos nossos filhos. E aqui Salomão está dizendo, ele vem falando a respeito dos perigos da vida. E ele se refere ao perigo do adultério, do fazer essas práticas e as consequências que isso traz. Porque tudo que fazemos na vida tem a sua consequência. Ou vem coisa boa, ou vem coisa ruim. Mas o importante é entendermos que nós precisamos estar abalizados com a palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus e vendo os exemplos das outras pessoas. Quando nós estamos olhando e vemos que uma pessoa praticou alguma coisa e que aquilo trouxe consequências ruins, trouxe coisas ruins, resultados ruins, a gente já fica, opa, é o que se diz, colocar a barba de molho, não é? Para não fazer. Imite quem faz o bem. E aqui eu quero deixar para nossa meditação no dia de hoje, o versículo 21 desse capítulo 5, que diz assim, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Os caminhos do homem estão perante o Senhor, e o Senhor pesa todas as suas veredas. E olhe que coisa maravilhosa que é entender a palavra de Deus. Esse versículo 21, que fala dos caminhos, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Nós encontramos aqui nessa Bíblia pentecostal, eu encontrei aqui um comentário de rodapé. Se você tem Bíblia que tem esses comentários, acostume a olhar os comentários, são comentários maravilhosos. Isso vai enriquecer o seu conhecimento. E aí a gente encontra aqui, ó, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Uma das razões que Provérbios apresenta para resistirmos à imoralidade sexual é que Deus vê e conhece as práticas ímpias dos homens. Olha só, nada fica oculto diante dos olhos de Deus. E interessante que a gente pode ver no capítulo 15 desse livro de Provérbios, o versículo de número 3, tem um versículo que faz alusão a esse versículo 21 desse capítulo de número 5. 15 e 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, fique fiel a Deus. Seja fiel aos seus princípios. Seja fiel àquilo que você aprendeu com seus pais. Seja fiel àquilo que o Senhor tem te ensinado através da sua palavra. Acostume-se a ler e se alimentar com essa palavra. E aí a gente encontra também, lá no livro de Jó, aquele livro que tem aquela história tão bonita, não é? O livro de Jó, que traz aquela história que a gente gosta de
de ler, Jó 31, versículo de número 4. Vamos ver o que é que está dizendo aí? Se você puder, você pode abrir a sua Bíblia. Se não, você anota Jó 31, versículo de número 4. Diz assim, ó. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Isso aqui é Jó declarando a sua integridade nos seus deveres. Ele está dizendo, olha, eu não fiz nada de errado. Porque Deus vê tudo que eu faço. Se andei, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. E aí o versículo 5 ainda diz, se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Olha que coisa linda. E o que é que está dizendo Provérbios, capítulo 5 e o versículo 21? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Ele vê todas as coisas. E aí, a gente ainda pode ir um pouquinho mais além. No 34, 21 do mesmo livro de Jó, olhe como faz comparação com esse mesmo texto. Capítulo 34, versículo 21, diz assim, porque os olhos de Deus, os olhos de Deus, e olha o que foi que nós lemos em Provérbios 5 e 21, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E Jó 34, versículo 21, já vem dizendo, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Tudo o que fazemos, pode pensar que está escondido, os olhos do Senhor estão sobre a vida de cada um de nós. Então vamos tomar cuidado, vamos ser mais sábios, vamos procurar nos livrar de perigos. Presentes vêm, coisas lindas vêm para nós, mas nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, sabendo que nós temos um compromisso com a verdade, com a sinceridade, com a fidelidade. Além da fidelidade a Deus, a fidelidade com aqueles que convivem conosco. Olha só também, nós vamos um pouquinho ali, tem um livro aqui chamado Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 16, versículo 17, vamos ver se diz alguma coisa, comparando com esse versículo 21, que é o que estamos nos alimentando um pouco mais desse capítulo 5, do versículo 21. Olha só, Jeremias 16, versículo 17, será que diz alguma coisa? Você abriu sua Bíblia? Não? Anotou? Depois você pode ler, eu vou ler para você. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui é quando Deus está falando sobre a predição do cativeiro e do livramento de Israel. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Que coisa maravilhosa! Mas aí, a gente pode também prestar atenção a uma coisa, ó. Uma vez que os atos do ser humano estão perante os olhos do Senhor, olha só, todos os nossos atos estão perante os olhos do Senhor. Ninguém que é culpado de adultério escapará das consequências terríveis deste pecado. Por que está falando de adultério? Porque esse capítulo 5 de Provérbios está falando exatamente um conselho para se livrar da mulher do adultério, para se livrar do adultério, para não ir para essas práticas. É por isso. E aí, nós vamos encontrar, ninguém que é culpado de adultério escapará das consequências terríveis deste pecado. Quer ver uma coisa? Vamos ver em 2 Samuel capítulo 12, o que é que está dizendo lá? 2 Samuel capítulo 12, será que está dizendo alguma coisa a respeito desse assunto? 2 Samuel capítulo de número 12, versículo 9, 12 e 9, olha o que diz aqui, do 9 até ao 13. Olha só aqui, ó. Do 9 ao 13. 12 de 2 Samuel. Diz assim, ó. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Essa história aqui é aquela história de Davi, quando ele se encanta por Batseba e ele adultera com Batseba, ele manda matar o marido de Batseba para ficar com ela. Olha a consequência. Davi era segundo o coração de Deus? Era. Opa! Mas olha aqui a consequência. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Consequência de fazer coisa que não agrada a Deus. Então, a minha oração nesse dia é que essa palavra fique nos nossos corações. Ah, missionária, mas não, eu não cometo esse ato. Não estou lhe dizendo que você comete, eu estou lhe mostrando o que é que a Bíblia nos ensina a respeito dessa prática ou de toda outra prática que não agrade a Deus, que vá contra os seus princípios, os princípios de um verdadeiro cristão, os princípios de uma pessoa sábia, de uma pessoa que tem respeito por si mesmo e respeito pela palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. E não esquece, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comente, compartilhe. É muito bom se você deixar seu like, porque aí o YouTube entende que o vídeo está sendo bem aceito e esse vídeo pode ser indicado para mais alguma pessoa. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração.